Na tarde da Sexta-feira Santa, a paróquia Santo Antônio de Pádua se transformou em um lugar de profundo silêncio, reflexão e fé. Fiéis se reuniram dentro da igreja e depois seguiram em procissão, vivendo momentos que tocaram profundamente o coração de cada pessoa presente. A Sexta-feira Santa não é um dia comum na vida da igreja, é um dia de jejum, de silêncio e de contemplação da morte de Jesus Cristo. Dentro do templo, os altares permanecem sem toalhas, sem velas e sem ornamentos. As imagens estão cobertas. Tudo convida ao recolhimento, como se a própria igreja estivesse em luto diante do sacrifício daquele que entregou a vida pela humanidade. O primeiro momento vivido pelos fiéis foi marcado por um gesto que carrega um significado profundo. Ao iniciar a celebração, o sacerdote entrou em silêncio e diante do altar se prostrou completamente no chão. Aquele gesto, simples à primeira vista, carregava uma profundidade espiritual imensa. Ao se colocar ao nível do chão, o sacerdote reconhece a fragilidade humana diante de Deus. É a expressão máxima da humildade. É o ser humano reconhecendo que é pó e que depende totalmente da graça divina. Mas esse gesto também expressa a dor da igreja diante da morte de Cristo. Ele recorda a agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras, quando diante do sofrimento que viria, também se prostrou em oração. Enquanto o sacerdote permanecia prostrado, todos os fiéis se ajoelham. A igreja ficou completamente em silêncio. Nenhuma palavra era necessária. Naquele instante, cada coração era convidado a refletir sobre o peso do sacrifício de Cristo e sobre o amor que o levou até a cruz. Após este momento de profunda contemplação, teve início outro gesto carregado de significado, o desvelamento da cruz. A cruz foi trazida ainda coberta. Lentamente, em 3 momentos, o sacerdote retirou o véu que a envolvia. Primeiro uma parte foi revelada, depois a outra, até que finalmente a cruz apareceu por completo diante dos fiéis. A cada momento, ela era elevada enquanto ecoava a proclamação que atravessa séculos de fé. Eis o lenho da cruz, no qual pendeu a salvação do mundo. E a igreja respondia com reverência: vinde, adoremos. Esse gesto revela que aquilo que antes parecia incompreendido agora se torna claro. A cruz, instrumento de sofrimento, torna-se sinal de amor mais profundo que a humanidade já conheceu. Foi ali que Cristo entregou tudo. Cada dor, cada ferida, cada momento de sofrimento foi oferecido por amor à humanidade. Em seguida, os fiéis saíram da igreja em procissão, acompanhando a imagem do Senhor morto. Ver o Senhor da vida, representado sem vida, provoca um impacto profundo no coração de quem contempla esta cena. É um convite a refletir sobre a gravidade do pecado humano, mas também sobre a grandeza do amor divino. A caminhada aconteceu em silêncio, nenhuma palavra era necessária. Cada passo se transformava em oração. Cada olhar voltado para a imagem carregava sentimentos de dor, compaixão e gratidão. Enquanto a procissão seguia, muitos recordavam a antiga reflexão que atravessa gerações. A vós todos que passais pelo caminho, parai e vede se há dor semelhante à minha dor. Carregar a imagem do Senhor morto é também um gesto de cuidado e de amor. É como se cada fiel fosse chamado a ser as mãos que acolhem, que carregam e que oferecem dignidade. Esse gesto recorda que ainda hoje Cristo continua presente nos que sofrem, nos pobres, nos esquecidos e nos que foram deixados à margem da sociedade. Após a procissão, os fiéis retornaram à igreja. O ambiente permanecia envolvido em silêncio e contemplação. Foi então que o último momento da celebração, o beijo da cruz. Um a um, os fiéis se aproximaram lentamente,
Muitos caminhavam em silêncio absoluto, alguns com os olhos marejados, outros com lágrimas que já não conseguiam esconder. Diante da cruz, cada pessoa viveu um encontro profundo com o mistério da paixão de Cristo. Ao se inclinar para beijar a cruz, o fiel não realizava apenas um gesto simbólico, é um gesto de entrega. É como se cada coração dissesse silenciosamente que aceita caminhar com Cristo, mesmo diante das próprias dores e dificuldades. Beijar a cruz é aceitar também as próprias cruzes da vida, é reconhecer que o sofrimento existe, mas que ele pode ser vivido em união com aquele que entregou a própria vida por amor. Nesse momento, muitos corações se quebram diante do amor de Cristo, e quando o coração se abre, nasce também o arrependimento, a reconciliação e o desejo de recomeçar. A Sexta-feira Santa termina em silêncio, um silêncio profundo que envolve toda a igreja, mas não é um silêncio de tristeza, sem esperança. É um silêncio que prepara o coração para aquilo que ainda virá, porque a história, que parece terminar na cruz, ainda guarda a maior prova de amor que o mundo já reconheceu. E após a noite mais escura, a fé lembra que sempre nasce a luz da ressurreição.